A nação de Israel, ela começa por um homem que foi chamado. Chamava-se Abraão. Esse homem foi chamado para parir uma nação. Deste homem nasce um filho que se chama... Como é que ele chama? 1, 2, 3. Isaac. Isaac tem um irmão chamado Ismael, mas vamos esquecer ele. Isaac é o filho da promessa. Isaac tem 2 filhos que se chamam Esaú, Jacó e Esaú. Esquece Esaú, pega Jacó. Jacó tem 12 filhos. Esses 12 filhos se transformam na nação de Israel, que são as 12 tribos pelas quais se constitui a nação de Israel. Estou falando um pouco de história, mas é importante. Mas o que eu quero que você entenda aqui? Naquela época, quando um homem se casava com uma mulher e ela era estéril, naturalmente ele tinha direito para pegar outra já. Já pegava outra na hora, mesmo que ele não fosse rei. E foi o caso de Jacó. Ele casou-se com uma mulher, negociou-a, teve ela, ele pagou por ela 7 anos de serviço, e no dia seguinte o pai lhe entregou uma pessoa que não era a pessoa que ele queria. Entregou a Lia. A Lia era rejeitada. Ela era tida como uma mulher um pouco feia. É o que a Bíblia fala. Então tem que repetir aqui. Era uma mulher rejeitada. Entendeu? E a pessoa rejeitada normalmente traz marcas dentro de si, traz dores dentro de si, traz complexidades dentro de si. A Lia, ela era amarga. A relação dela com a irmã, a Rebeca, por toda a vida, é uma relação amarga. Quem lê sobre o nascimento de Samuel, seu filho, vai ver o quanto a outra chamada... Como é que chamava? Estou confundindo a história aqui, né? Raquel e Penina, tá? A outra atormentava a vida dela. Eu estou aqui misturando as histórias, mas você depois vai lá estudar direito. Leia, isso, me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí. Essa Leia, ninguém dava nada por ela, chamava ela de olho fraco. E ela era rejeitada, mas se você for ver a história, você vai ver que os grandes nomes da nação de Israel é nascido dessa Leia. É ela quem é mãe de Judá. Judá é de onde descende o Senhor Jesus. Ela é mãe de Levi, de onde descende os levitas que adoravam no templo. Ela é mãe de Moisés e de Araão. Ela não é mãe direta, é mãe por linhagem. Enfim, a gente não pode voltar a todos os detalhes, mas dessa mulher que é rejeitada pelos homens, Deus tira dela pessoas que vão marcar a história. Então quem define uma história jamais será o nosso passado, a forma com que as pessoas nos avaliam. Eu posso olhar para você, Bruno, e dizer é uma doidinha, e Deus dizer, mas é a doidinha que eu quero. Então Deus, ele faz a história que ele quer com a pessoa que ele quer. Você vai ver muitas coisas na vida que parece até uma injustiça. Falar, mas eu fiz tanto, ele fez menos. Deus tem esses negócios, não sei explicar o porquê. Mas isso me dá esperanças, porque Deus não me trata pelos meus méritos, Deus me trata pela sua graça, e Deus vê em mim coisas que eu não vejo, que pessoas não veem, porque os valores de Deus, eles não são relativos aos valores humanos. Deus me enxerga para além da religião, para além da aprovação humana e para além de uma série de coisas. Se Deus quer fazer uma história com você, pode ter certeza que é porque você presta, porque não se associa com ninguém que não presta. Para as pessoas, essa menina não valia nada, para Deus ela valia, e do ventre dela ele tirou pessoas que marcaram a história de toda uma nação, de toda uma nação. Para outra também que teve poucos filhos, ele deu bons filhos, mas para esta ele deu filhos que marcou toda uma geração. Muito bem, um dia Moisés está lá seguindo, está direcionando o seu povo, e tem 3 homens maus, Corá, Datã e Abirão. Não precisa guardar nomes, mas é só lembrar, Corá, Datã e Abirão. Esses homens, eles se revoltam contra Moisés, e a terra abre e os come. Naquela época assim, fazia coisa errada na hora, ok? Então não vamos avaliar essas questões, mas a terra os come. Esse Corá, no entanto, era o homem que nasceu dessa mulher e que tinha essa promessa, e era o pai dos levitas, que é aquele que adoravam a Deus 24 horas. E enquanto eles estavam ali, os seus filhos estavam ali e foram comidos pela terra, os outros filhos de Corá não foram comidos, porque eles eram levitas. Eles estavam aonde? Adorando a Deus. Eles buscavam a Deus. Os demais estavam ali no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, no meio de um confronto, no meio de uma rebelião. Deus não gosta de rebelião, Deus não aprova rebelião. Deus, então, embora leve todos, como era costume na época, Deus exterminava o mal, porque não tinha conserto no coração, mas ele salva os filhos de Corá. Por que eu estou dizendo isso? Porque este salmo que a gente vai ler é escrito por esses meninos que têm os pais mortos, que têm os tios mortos, que têm essa história. Ele vem dessa linhagem. Eles escrevem este salmo para que o povo possa lê-lo quando caminhava no caminho para chegar até a Deus. E o que diz esse salmo? Salmo 84: quão amáveis, verso 1, são
quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale da Baca, o vale árido, o vale seco, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração e presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Diga comigo: o Senhor Deus dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Amém. Pai, fala conosco, ministra essa palavra ao nosso coração e nos dá graça, Pai, para que a gente possa aprender com este salmo a como caminhar por este caminho em que nós estamos indo nos encontrar com o Senhor na eternidade, mas pelo qual estamos atravessando ainda da melhor forma possível. Todos nós estamos nessa caminhada chamada caminhada da vida, em que nós tivemos um ponto de partida e temos um ponto de chegada, que é um dia quando nos encontraremos com o Senhor, no sentido de face a face de eternidade. Mas enquanto estamos aqui caminhando, nos ensina a percorrer esse caminho da melhor forma possível, nos ensina a percorrer esse caminho com a força, com a graça que só o Senhor pode nos dar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeira coisa que nós falamos na semana passada, esse caminho então, ele é comparado ao caminho do homem que inicia o seu trajeto com Deus. É a pessoa que está querendo fazer um caminho com Deus, é a pessoa que quer servir a Deus, é a pessoa que está querendo vivenciar a Deus na sua vida, é aquela pessoa que ela quer ter a sua vida pautada pela verdade divina. Então esse caminho que eles fazem, que é o caminho para chegar até Sião ou até Jerusalém, era um caminho muito difícil, muito deserto e pedregoso. Existia um grande pedaço desse caminho que era chamado de Vale da Baca, ou em outras versões Vale Árido, ou lugar de lágrimas, ou lugar dos bálsamos, não importa, mas o que significa é que era um lugar tão quente que os bálsamos derretiam, é que era um lugar tão quente que havia choro, era um lugar terrível, era um lugar onde a vida não se tornava provável, não se tornava possível. E a nossa vida, ela é constituída de partes ou de pedaços assim. Não existe aqui uma única pessoa que possa dizer: não, a minha vida foi sempre 100%. Eu não conheço nenhum pedaço dela que possa ter sido desagradável. Todos nós, de uma forma ou de outra, já vivemos um momento ou outro onde a vida foi madrasta, foi desagradável, foi incompatível com os nossos desejos, com os nossos sonhos, com as nossas vontades, com aquilo que a gente projetou para o que a gente queria viver. Então nós falamos algumas coisas, como atravessar esse vale da Baca, como passar por esse vale árido, como passar por esse vale de sofrimento. Não que a vida em si, por si, e totalmente seja um sofrimento, mas há pedaços nela que são, às vezes a perda de um filho, às vezes a perda de um trabalho, um conflito relacional, enfim, tantas outras coisas. Eu poderia nomear tantas coisas. O que é que facilita? O que é que me ajuda? O que é que os filhos de Corá escrevem aqui, com todo o conhecimento da história que eles têm, que pode nos ajudar a passar por esse vale da Baca, esse vale árido, esse vale da lágrima, esse vale do sofrimento? Seria tão bom chegar aqui para você hoje e dizer que o que diz aquela placa na frente daquela igreja é verdade: entra e não sofra mais. Mas é mentira. A gente entra, e o sofrimento, ele faz parte da vida, faz parte. Se você for parir, o menino vai sofrer, porque dói. Dói ou não dói, as irmãs? Dói. Se você tiver cólica renal, vai doer, vai sofrer. Não tem como dizer que alguma coisa não vai acontecer, mas existe
alguns lenitivos, existem algumas coisas pelas quais Deus nos dá. Sabe, ele chama Vale da Baca, mas ele também chama Vale dos Bálsamos, porque nesse caminho havia algumas árvores aromáticas, algumas pequenas plantas que nasciam nas frestas das rochas, que elas eram aromáticas, elas choravam. E então, embora fosse um caminho seco, ele tinha um cheiro. E esse cheiro das ervas, elas não somente tornavam o caminho harmonioso, o caminho difícil, mas tornavam o caminho também harmonioso. Mas elas também eram um tipo de cheiro que não só trazia harmonia para a alma, mas que também podia trazer cura para as feridas do corpo que se feria caminhando pelas pedras. Ou seja, o caminho pode ser difícil, mas não está por todo com a ausência de Deus. Deus tem ali o seu cheiro que acalma a nossa alma. Deus tem ali o seu bálsamo que de alguma forma cura as nossas feridas em o nome de Jesus Cristo. Mas o que a gente percebe, que a gente lendo esse texto, o que permeia o coração dos caminhantes sempre é uma profunda intimidade com Deus. Eles dizem que desejam os tabernáculos do Senhor. Eles dizem que anseiam os tabernáculos do Senhor. E nós falamos a semana passada que uma coisa que nos ajuda a passar por essa vida é quando nós estabelecemos intimidade plena, profunda e real com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não viemos a uma igreja para aprender decor os cânticos, isso vai nos ajudar. Nós não viemos a uma igreja para aprender decor os versículos bíblicos, é claro, isso vai nos ajudar. Nós não viemos a uma igreja para nos tornar íntimo dos seus dirigentes, é bom, isso vai nos ajudar. Mas nós viemos a uma igreja porque nós queremos ser íntimo de Jesus. E quem é íntimo de Jesus sabe que essa intimidade vai produzir na sua vida muito mais força para que ele possa caminhar pelos caminhos que ele tiver que caminhar e ter dele graça, força, incentivo e motivação para seguir adiante. Portanto, um cristão, um homem, uma mulher abençoada de Deus que caminha pelo vale da sombra da morte, ou que passa pelo vale da Baca, ou qualquer outro dos 60 e tantos vales que o Velho Testamento fala, ele vai precisar por esse momento ter intimidade com Deus, porque quem tem intimidade com Deus sabe que Deus não abandona, sabe que Deus não esquece, sabe que Deus não te deixa lá, sabe que de alguma forma Deus está presente, nem que seja pelo cheiro do bálsamo ou pela cura que Ele pode trazer circunstancialmente e momentaneamente para a sua vida. Intimidade com Deus é tudo o que eu e o que você, o que nós precisamos para atravessar esse vale árido. Não dá para emprestar a intimidade de alguém. É preciso ter intimidade com Deus. Todos nós, irmãos, já vivemos ou iremos viver crises pessoais. Se você for íntimo de Deus, no sentido de nutrir uma vida com Ele, no sentido de ler a palavra, no sentido de ter a sua oração com o Senhor, se você for íntimo de Deus nesse sentido, irmãos, você pode ter certeza que você vai compreender melhor as coisas do Senhor. Cada época eu aprendo alguma coisa nova. Agora o que eu tenho aprendido é descobrir fundos musicais. Você bota aí no Google, tem fundos musicais. E tem uns fundos bons. E agora eu fico orando ali 1 hora, eu deito lá na minha casa, na minha cama, fico aquele fundo, eu fico conversando com Jesus, converso de tudo, eu converso da árvore, eu converso do ar, eu converso de bobagens que parecem bobagens, mas não importa, é oração. Eu estou me fortalecendo com Ele, entende? Há muitas formas de você ser íntimo de Jesus, e você não poderia ter medo disso. Você precisa ser íntimo do Senhor. Se você for íntimo do Senhor, as portas com certeza irão se abrir, muito mais do que qualquer outra porta nas terras, as portas do céu, ou qualquer outra porta, porque você é íntimo dele. Ele quer ser íntimo meu e seu e você. Nós precisamos ter essa sede, essa fome. Isso que o salmista diz no começo aqui do salmo: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. No outro salmo de romagem, ele fala sobre a corça. Ele diz assim: como a corça anseia pelas águas, eu anseio pelo Senhor. Essa fome de Deus. Deus não resiste a uma pessoa que tem fome dele, que tem desejo dele. Uma pessoa que tem vontade de tê-lo na sua vida. Eu não sei se você é daquele tipo que alguém na sua família não é muito assim, como é que eu vou dizer? Não é muito, é difamado. E a pessoa fala assim: eu vi o seu nome no jornal, estava lá na última página, não era por acaso na coluna social, era nos registros de crimes. Você fala: não, aquilo lá é um primo distante, 6º grau, né? Você não quer muita intimidade, né? Porque você não quer que alguém imagine que o que tem de sujo na vida dele esteja na sua, né? Mas é interessante se passar na televisão alguém que é meio próximo seu e ganhou lá um prêmio Nobel, alguma coisa assim, você fala: minha família.
Já pegou marmita lá em casa, já comeu lá. já esteve conosco no domingo. A gente traz para o nosso círculo de convivência. O que Jesus está dizendo é o seguinte: relacione-se comigo de tal forma que você tenha o orgulho em dizer que como eu disse para Abraão, Isaac e Jacó, eu também digo de ti. Eu não sou só o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Rafael. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Samuel. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Vanessa. Deus tem um desejo desse, de botar o nome dele no nosso nome. No nosso nome. Você sabia que Deus botou o nome dele no nome de Abraão? Ele chamava Abraão. E Deus então, no seu último momento, troca o nome dele para Abraão. Deus bota uma letra do seu nome no meio do nome de Abraão. Sabe, Deus é lindo, Ele não tem problema em botar o nome dele no nosso nome. E Ele quer que eu e você tenhamos intimidade com Ele. Se eu e você queremos ser fortes para atravessar os vales da sombra da morte que a vida tem, é preciso ser íntimo de Deus. Ninguém vive da intimidade do outro, você vive da sua intimidade. Você vive da sua intimidade. Não dá para terceirizar intimidade. Com Deus, você a tem. É de você para com Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. A intimidade com Deus nos protege, nos faz mais fortes. A intimidade com Deus nos diferencia nos lugares onde nós estivermos. Você se lembra a respeito do apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro era conhecido, mas quando Jesus Cristo vai o encontram, depois de uma fase que houve a negação, e ele então começa a falar, e ele fala de uma forma tal, que fala assim, pela fala dele o reconhece, diz: esse aí é um deles, ó. A fala dele o condena, porque ele era tão íntimo agora, que ele passou a falar as verdades que Jesus falava. E quando nós somos íntimos de Jesus, a nossa fala, os nossos valores, os nossos princípios, as nossas atitudes, elas são pautadas nisto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? É preciso ter intimidade. Você às vezes tem intimidade com o pai, por exemplo. Sabe, eu nem sempre queria tanta intimidade com meu pai. Nós não fomos bons amigos, mas algumas coisas não adiantava, tinha que ser íntimo. Eu me lembro que sempre uma briga minha com meu pai era partir o cabelo no meio. Meu pai queria que eu partisse no meio, eu achava horrível partir do lado. Mas um dia, adivinha só, me peguei penteando o cabelo. E como é que eu fazia? Fazia como meu pai mandava fazer no meio. Que intimidade, a gente se parece com alguém. Deus quer que você se pareça com Ele. Ele quer que você tenha o cheiro dele. Ele quer que o que bate no coração dele bata no seu coração. Quando a gente tem intimidade com alguém, a gente sabe que não veio, mas virá. A gente sabe que não fez, mas fará. A gente sabe que não segurou agora, mas ainda vai segurar. A gente sabe. A intimidade da gente. Alguém que você conhece muito, você sabe que não vai te deixar na mão, não sabe não? A gente às vezes fala assim: se você fizer isso, fulano vai reagir assim. A gente acerta, não acerta? Sabe por quê? Porque você conhece a pessoa. Deus quer ser conhecido por você. Ele quer se revelar a você. Ele quer que isso aconteça para que você possa ter uma vida bem direcionada. Nós também falamos a semana passada, não sei se falamos ou não, vou repetir, que a segunda coisa que nós precisamos para atravessar esse vale da Baca, esse vale da sombra da morte, esse vale do Quirim, esse vale da dor, é que nós precisamos entender que a graça divina é para todos, independente da sua origem e valor. Diga: a graça divina é para todos, independente de sua origem ou valor. Ele disse: até o pardal. Então, até o pardal. O pardal nunca valeu nada e não vale nada ainda. Amém? É assim ainda, não vale tanto. O pardal, ele tem pouco valor. O pardal, ele até praga, porque ele entope as calhas da casa. Mas ele diz: olha, até o pardal encontrou casa. Ele está dizendo que em Deus não existe o melhor ou o pior. O que existe é quem quer. Aquele que vier a mim de maneira alguma, eu lançarei fora. Isso deveria trazer para o meu e para o teu coração alegria, porque Deus não tem critérios de aceitação. Basta querer fazer nele o seu ninho. Ou seja, o sacerdote não podia mandar o pardal embora. Tinha que deixar ele fazer o seu ninhozinho. E você sabe que ele faz o ninho, ele faz bastante cocôzinho, né? Já viu o ninhozinho de pardal? É assim que ele faz. Mas até ele achou lugar com as suas caquinhas ali. Deus aceitou ele. Ele diz: até o pardal encontrou casa. Ou seja, até quem não vale nada, até quem nada é. A palavra de Deus diz em Mateus, quando ele fala sobre os pardais, que vós valeis mais do que os pardais. Ele diz: Deus cuida dos pardais, e se cuida dos pardais que nada valem, quanto mais vós, homens de pequena fé, Deus cuida de vocês. Ele está dizendo que qualquer um pode ser amparado. O que eu quero dizer é que não existe uma lista de aceitação. Mas pastor, então quer dizer que eu vagabundei e depois Deus me abraça? Não é bem assim. Quando a gente acha que Deus, quando a gente encontra um Deus tão gracioso assim, querido, a gente não quer fazer bobagem. Quer?
A gente não quer chateá-lo, a gente não quer feri-lo, a gente quer agradar o seu coração. A graça produz isso na gente. Embora seja de graça que ele me aceite, eu não quero ir de qualquer jeito, porque ele me aceita de uma forma que nem eu mesmo me aceito. Ele me vê de um jeito que nem eu mesmo me vejo. Ele me perdoa de um jeito que nem eu mesmo me perdoo. Ele me ama de um jeito que nem eu mesmo me amo. Então não tem como essa graça não ser uma graça em que eu desvalorize ela ou torne ela uma graça barata. A graça de Deus, ela independente de quem seja a pessoa, sua origem, seu valor, ele a valoriza. Ele diz: até o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si. Porque a andorinha é esse bicho migratório, vive migrando. Uma hora, né? Falei semana passada até daquela música, as andorinhas voltaram, andando, né? Elas voltam. Por quê? Porque elas vão e vêm, então sempre assim. Mas essas andorinhas aqui, quando encontra Deus, ela resolveu fazer em Deus seu ninho. É quando a gente interrompe os nossos caminhos, porque é desnecessário continuar as nossas buscas. Nós encontramos Deus e Deus é tudo para nós na nossa vida. Terceiro ponto que paramos é quando a gente passa pelo esse vale da Baca, pelo esse vale da sofrimento. A primeira coisa que a gente precisa saber é aquela que eu disse antes: é preciso ser íntimo de Deus, porque no meio do deserto você vai saber que Ele não te esqueceu, não te abandonou. O segundo é que Deus é gracioso para com qualquer um, independente de sua origem, de seu valor. Para Deus você vale e pronto, e acabou. Você pode não valer para ninguém, mas para Deus você vale. Pode ser que você entra por aquela porta e o Edinaldo te olha com cara de nojento, fala: você é pecador. Você pode entrar bem, ele é que é o pecador, porque olhou você assim. Ele não vai te olhar assim, né, Edinaldo? A gente não olha assim, a gente olha com amor. Por quê? Porque é como Deus te olha que vale a pena, em nome de Jesus Cristo, tá certo? Pode ser que você tenha alguém que te olha com uma santarrice e diz: você é melhor, se sentindo melhor que você. Não, é como Deus te vê que vale a pena. Terceiro lugar, eu preciso entender que as minhas forças, elas vêm de Deus. É com as forças de Deus que eu farei os meus caminhos. Diga: é com as forças de Deus que eu farei os meus caminhos. Sabe, enquanto a gente tiver força, a gente não sabe o que é depender das forças de Deus. Você sabe quando é que a gente sabe e depende realmente das forças de Deus? É quando as nossas forças de fato acabam. Porque enquanto nós temos força, irmão, nós lutamos. Enquanto nós temos força, nós fazemos mais alguma coisa, nós falamos mais alguma coisa, nós agimos em mais alguma coisa. Mas quantas áreas na minha e na sua vida, no caminho da vida, a gente já perdeu e já se esgotou todas as nossas forças. É aquilo que a gente fala assim: agora já não tem mais nada que eu possa fazer. A Bíblia diz aqui que é de força em força que esses servos de Deus vão caminhando, de força em força. Força se relaciona às questões da alma. Força não se relaciona às questões do físico. Uma pessoa forte, ela é forte na alma. Quando a Bíblia fala sobre Davi, dizia que ele era um jovem forte, só que fisicamente ele não era forte, ele não conseguia carregar nem sequer uma armadura, mas ele era forte por causa da alma. Era um menino petulante, um menino sisudo em palavras, era um menino de presença marcante, era um menino que pulava na goela do leão, no pescoço do urso. É força por dentro. Então ele está dizendo que quem nos fortalece interiormente é Deus, e Deus, Ele quer renovar as minhas e as tuas forças em nome de Jesus. Um dos versos mais bonitos que eu gosto no Salmo 23 é este: refrigera a minha alma. Você sabe o que é refrigerar a alma? Quem viu o calor de hoje à tarde? Quem pôde senti-lo? Falei: ai meu Deus do céu, não? Então eu estava no carro, quase derretendo, aí fui lá visitar a Verinha com alguém. Aí não vi a hora de entrar no prédio, que quando a gente entra lá, refrigera a alma da gente, porque tem um ventilador, refrigera a alma. Sabe, por dentro às vezes está um sufoco, mas Deus tem essa capacidade de chegar na minha e na sua vida e de nos refrigerar. Talvez Deus não faça com que você chegue no oásis que você tanto busca, mas uma coisa é certa: Ele vai refrigerar a minha e a tua alma nessa caminhada, nesse nosso caminho, nessa vale da Baca, nesse lugar de lágrimas, nesse lugar de sequidão, nesse quidim, nesse lugar de choro. Deus, Ele pode de alguma forma refrigerar a minha alma, para que eu possa ir de força em força. De força em força. Quando se esgota uma força, Ele vem e renova ela. Quando se esgota uma força, Ele vem e renova ela. Escuta, você que dorme bem, graças a Deus, dê glórias a Deus por isso. Mas você que dorme bem, você que é 10 horas, para te achar acordado é difícil. Você que dá 9h30 está pestanejando. Olha que louvado, se diga louvado seja Deus. Porque você deita, você dorme o sonho dos anjos, sono dos anjos. E quando você acorda animadinho, não é verdade? Acorda pra cima, bateria recarregada, tá lá 100% de bateria recarregada. Hora que dá meio-dia está nos 50, hora que dá 3 está nos 28. Hora que vai dando 6, 7, só Jesus na causa, né? Tem que botar uma bateriazinha reserva.
Sabe o que ele está dizendo que vai de força em força? Ele está dizendo que ele vai de carregamento de bateria em carregamento de bateria. Deus, ele recarrega as nossas baterias em nome de Jesus. E talvez hoje você precisa que Deus te dê um choque de recarrego de bateria em nome de Jesus. Vai de força em força. Nesse caminho da vida, ele não te dá toda a força que você precisa, como um maná, todo dia vinha. Para que ele faz isso? Para nos dominar? Não. É porque se Deus nos der toda a força hoje, com certeza você vai dar uma de gostosão. Em vez de dormir às 10, você vai saber que tem esperteza, você vai ficar acordado direto para produzir mais. A gente é meio abestalhado, a gente acha que é muito inteligente, muito sabido, mas não sabe não. Ele dá de força em força, ele dá de pedaço em pedaço, ele dá de coisinha em coisinha, ele mostra passo a passo, porque se mostrar tudo a gente quer avançar. É quando ele chama Abraão, ele diz: vai, deixa tudo, eu vou te mostrar o caminho pelo qual você vai caminhar. O certo, eu acho, era Deus dar um mapa, mas se desse o mapa, Abraão ia fazer uns desvios, entendeu? Ou desviar para chegar mais rápido lá, e aí você já atrapalha todo o projeto e plano de Deus para a sua vida. Então Deus, ele vai te animar nessa caminhada de força em força. Tem força para hoje? Amém. Hoje recarregue. Amanhã você vai ter força para amanhã, depois para amanhã e depois para amanhã. Por isso que a gente não tem resposta para tragédias futuras. A mulher fala: se você me perder bem, o que você faria? A gente não sabe, uai. O que faria? Vai ter que enterrar a princípio, né? Mas antes de enterrar, o que você faria? Talvez chore e morra junto, talvez. Talvez não sei, mas não dá para dar resposta de coisas futuras. O que eu faria se acontecesse isso? Por exemplo, se você me falar assim: pastor, o que você faria se você tiver que fazer uma cirurgia? Eu morreria, se eu tivesse que responder hoje. Sim, que vai cortar eu, para poder pegar uma tripa, costurar com a outra. Se perguntasse hoje, hoje, não tem dúvida. Eu falava para o médico: mata, pode deixar morrer. Não vai cortar eu, porque Deus me fez inteiro, não vai cortar eu não. Eu sou medroso. Mas no dia, olha que eu vejo que a morte está chegando, que eu quero ficar e a coisa está chegando, Ele vai me dar força naquela hora. Quantas vezes você teve força na hora que você precisava? Foi verdade ou não foi? Foi verdade. Quantas vezes você teve força? Quando meu pai morreu, ficou isso lá em casa, que a gente não ia ter força para... Mas irmão, parecia um monte de gente fria. Fomos lá, escolhemos o caixão, brigamos se era o mais barato ou mais caro. Eu com a minha irmã, falei: não, compra do meio então. Não vai comprar muito caro não, que não precisa. Ela já queria por culpa comprar o mais caro, porque nessas horas a culpa bate, né? Achando que um caixão melhor vai perdoar todos os pecados seu com ele. Não perdoa. Então, a gente achou forças, e depois que a gente enterrou, a gente caiu em si. Entendeu ou não? Depois, por quê? Porque você recebe a força para o momento. Deus está te dando a força para o momento. E hora que acabar essa, vira outra, vira outra, vira outra. Diga glória a Deus. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Mas a gente é ingrato, a gente quer a bateria carregada e mais uns 10 carregadorzinhos assim, ó. Que é para se sentir seguro. Mas você está seguro nas mãos de Deus em nome de Jesus. Você está seguro nas mãos de Deus. Meu Deus, ele está dizendo, aqui o salmista está dizendo: escuta, a gente vai de força em força. É de força em força. De força em força. E Deus vai te dar a força de amanhã, de depois de amanhã, Mas pastor, não tem como ter um xerox? Não tem como ter um documento? Não tem como... Não tem. Mas tem uma coisa que dá para você saber: que Deus nunca falhou com os seus. Sabe por que você chegou até aqui hoje? Porque você veio de força em força. Não foi? Todo dia você renovou suas forças. O menino Ricardo, por exemplo, ele carrega bastante. Ele deve ter uma bateria grande, né, Anny? Coisado. Mas ele, por exemplo, trabalha à noite, né, Ricardo? Então ele recarrega de dia. Então ele liga ali, pruga. Ele precisa de umas 16 horas, porque ele, né? Mas pruga ali. Entendeu? E vai renovando as forças. É assim que é. Por que eu estou repetindo? Porque eu quero que você grave. Sabe aquele dia que você se sente fraco? Fique tranquilo. Fique tranquilo. A força vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Várias vezes, gente. Ontem mesmo eu fui pregar numa igreja, e foi como eu fui pregar outro dia na outra igreja. Sabe quando você vai, fala assim: meu Deus, eu não devia ter marcado esse negócio de vir pregar nessa igreja, porque acontecem umas coisas que turmentam a vida da gente. Na sua vida também acontece ou não? Fala: meu Deus, por que eu fui marcar isso? Falei: bom, não tinha como desmarcar, lá fui eu. Falei: não vai sair nada que presta aqui hoje, só Jesus Cristo na causa. Eu vou ler, vou pontilhar aqui as coisas. Mas sabe, um louvor, um testemunho, uma presença divina, uma oração,
E de repente você descobre que aquele ser frágil, fraco, destruído morre. E nasce no lugar dele um ser fortalecido. E você se surpreende. E Deus tem surpresa para você. Eu preciso dizer isso para você. Amanhã Deus tem surpresa. Depois da manhã Deus tem surpresa. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem recarregamento para a sua bateria. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu não me lembro de quando Deus me fez falhar. Eu achava que eu ia falhar. E Deus renovou as minhas baterias em nome de Jesus. Eu achava que eu ia morrer na praia. E Deus renovou as minhas baterias. E Ele vai fazer isso com você. Deus é o nosso gerador de energia. Toda a sua energia nasce dEle. Ele vai tornar você uma pessoa refrigerada, cheia de energia e de força. É o que eu falei de Salmo 23. Refrigera a minha alma. É o que diz Isaías 40, 29. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor do que estão fadigados. Diga: Deus multiplica o vigor dos fadigados. Você já teve fadigado alguma vez? Pessoa fadigada é aquela pessoa assim, uma fadiga. Como é que é uma fadiga? Já sentiu fadiga? Já sentiu, dona Sueli, fadiga? Fadiga é um negócio. Diz que Deus multiplica a força aos fadigados. Ele não aumenta. Ele não dá duas vezes, Ele multiplica a força aos fadigados. Eu creio nesses negócios, irmão. Eu creio nessas promessas divinas. Eu creio nessas verdades do céu. Deus multiplica a força aos fadigados. E Ele faz forte o cansado. Está cansado? Diga: Deus, traz força para mim. Diga, Deus, traz força para mim. Traz, Pai, força para mim. Agora cuidado, hein? Tem gente que gosta de andar com o farol baixo, hein? Tem, não tem? Farolzinho embaixo, que é para as pessoas ter dó. Tem gente que gosta de andar com os farolzinhos embaixo, pneuzinho arriado, entendeu? Que é para alguém ter dó. Irmãos, não deseje dó de ninguém. Levante os seus faróis, enche os seus faróis, enche os seus pneus, em nome de Jesus Cristo, e vamos na caminhada da vida, em nome do Senhor, amém? Não amarre o seu carro de ninguém para economizar gasolina. Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Vamos de passo em passo, de graça em graça. Não resolva amanhã, resolva só hoje. A Bíblia diz em Mateus o quê? Basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio. E o mal de amanhã, o que a gente faz? Amanhã resolve. Porque nós temos força para resolver o de hoje. Amanhã resolve o de amanhã. Depois da manhã resolve de depois. Mas não seria tão bom se nós tivéssemos tudo guardadinho para resolver já o mês inteiro? Seria. Mas não adianta nada. Você só vai poder resolver no dia certo. Somente no dia certo. Sabe o que a Bíblia diz? Diga ao fraco: eu sou forte. É o menino Joel quem falou isso aí. Diga ao fraco: eu sou forte. Eles estavam no meio de uma guerra. O exército inimigo estava vindo contra eles. Os exércitos naquela época, quem tinha ferro era poderoso. Mas a nação de Israel tinha ferro, mas não sabia fazer ferramentas do seu ferro. E os filisteus arrancavam todo o seu ferro e fazia armas. Vendia foice e vendia machado para eles, mas não vendia espada. E lá veio os filisteus lutar contra eles armados até os dentes. E sabe o que os filhos de Israel tinham? Tinha força, tinha coragem de Deus. Você acha que é pouca coisa isso? A Bíblia diz, se você puder abrir lá, que eles levantaram foice, levantaram o facão. E veio os inimigos armados até os dentes com lanças. E uma ordem de Deus: diga aos fracos: eu sou forte. Já pensou você ver um confrontamento desse? Um povo armado até os dentes. Eu sei com enxada. Matar de enxadada. Nunca vi ninguém matar alguém de enxadada. Vou matar de pasada. Vou matar de foiçada. Não. Sabe, o que vai destruir aquilo que está diante de você não é aquilo que você tem na mão, é aquilo que você tem dentro de você. Você sabe disso. Se você estiver bem por dentro, você é imbatível. É verdade ou não é? Agora, se você tiver tudo por fora, mas por dentro tiver uma porcaria de pessoa, você é vencido com facilidade.
A maior parte de nós, irmãos, estamos bem armados por fora. O problema é essa interioridade aqui, ó, essa mente fraca, essa alma adoecida. É esse interior que se entrega diante de nada, que fica fazendo caso de bobagem, de bestagem ou de pequenas coisas. Não, em nome de Jesus não vai ser assim, nem comigo e nem com você. Deus quer ser a sua força. Ele quer te fortalecer em nome de Jesus. Você aceita a força de Deus? Ou você quer ficar o tempo todo dizendo: ah, mas o João não me ajudou. Ah, mas eu esperei tanta fulana, não me ajudou. Minha família não me ajudou. O que a nossa família pode fazer por nós, mano? Dá uma ajuda. Mas depois, sua família foi lá e te ajudou a fazer a mudança. E quem é que vai ter que limpar a casa? É você. E quem é que vai ter que pagar as contas? É você. O que eu quero dizer é o seguinte: todo mundo, por mais que nos ame, pode fazer uma parte. O restante quem vai ter que fazer sou eu. Então que Deus me dê força. Amém? Que Deus me dê forças. Então, em vez de esperar nos outros, espere em Deus. Mas eu encerro dizendo aquilo que eu falei para você. A gente só sabe o que é depender da força de Deus quando as nossas forças se esgotaram até o fim. Já se esgotaram até o fim. Nosso dinheiro não pode fazer nada, nossa influência não pode fazer nada, nossa sabedoria não pode fazer nada. É nessas horas que a gente depende da força de Deus. Aí não é que você entregou, que você não tinha a tua escolha. Porque quando você entrega e toma, porque você tem força ainda para carregar. Eu quero ver a hora que você estiver prostrado. Aí você entrega e diz: Deus, é teu. Faz o que o Senhor quiser. Sabe uma outra coisa que ele nos ensina? Esses filhos do Coré aqui nos ensina para atravessar o Vale da Baca. É que a minha realidade pode ser insuportável, mas a minha mente, ou seja, o meu coração, vai estar em outra dimensão. Diga: a minha realidade pode ser insuportável, mas a minha mente, o meu coração, estará em outra dimensão. Isso aqui é um negócio de doido, certo? É aquela coisa de viver uma realidade, mas ter sempre a mente em outro lugar. Se você pegasse o Santos Dumont, ou seja lá quem foi que fez o avião, e ele falasse que ia fazer um negócio que ia voar, ia carregar gente dentro dele, o que você ia falar para ele? É um doido. A realidade dele estava numa realidade dos pés dele, mas a mente dele estava onde? Numa outra dimensão. Se você pega o Graham Bell, o homem da rádio, é ele que fez, acho que foi ele que fez o tal do rádio, o tal do Graham Bell. Se ele falasse para você que ele vai falar um negócio aqui, que vai sair do outro lado do mundo, o que você ia falar? Como é que uma voz vai sair do outro lado do mundo? Você ficou doido? E o homem do celular que você gosta tanto? Não é não? Que nós gostamos tanto dele. Zap zap, coisa e tudo mais, tá. Já postou hoje? Já pensou esse cara te dizendo o que queria fazer? Havia uma realidade, essa realidade era cheia de necessidade, mas a mente deles estava em como suprir tais necessidades. E por que eu estou dizendo isso? Porque é isso que eu vejo no texto, no verso 5 e no verso 6. Ele fala que este homem, essa mulher que anda pelo vale da Baca, por esse caminho da vida, de encontro a Deus, ele diz: bem-aventurados os homens que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, porque bem-aventurado cuja força está em ti, em cujo coração se encontra o quê? Os caminhos aplainados. Aonde se encontram os caminhos aplainados? É importante a gente ler aqui, ó. Verso 5. Em cujo coração se encontram o quê? Os caminhos aplainados. Só uma pergunta para a gente gravar. Aonde eles estavam mesmo? Andando por onde? Você já estuda, bota no Google o que é um vale. Um vale é um buraco escuro. Tem lobo, tem perigo, tem pedras, tem rochas. Não tem caminho plano. Você desce, depois você sobe. Ele diz: os meus pés podem estar num terreno horrível, mas a minha mente, o meu coração, eu tenho terrenos aplainados. Entende o que ele está dizendo ou não? Você não pode fazer com que o seu exterior se torne o seu interior. Você não pode deixar que a vida seja construída de fora para dentro. Ela tem que ser construída de dentro para fora. De dentro para fora. É preciso que você invente a vida aqui, ó, na mente, no coração, na alma. É preciso que você enxergue para além da realidade. Os caminhos são desertos, as montanhas são íngremes, o lugar é escuro, os inimigos são visíveis. A sede é constante, mas a minha mente é uma mente que se engravida com facilidade. A minha mente, o meu coração e os meus sentimentos, eles estão em Deus, porque a minha força está em Deus. E na minha mente tem caminhos aplainados. É importante isso que eu estou te dizendo. É muito importante. É fundamental.
É fundamental, porque quando você foca uma coisa, ela acaba por acontecer, especialmente as ruins, é verdade ou não é? Mas se você tiver coragem de estar no meio de uma realidade, mas educar a sua mente a ter caminhos aplainados, em nome de Jesus, você pode subir uma ladeira, fala, mas vai ter caminho plano. Entendeu ou não? Você pode estar entrando num buraco, você fala, mas vou chegar num caminho plano. Eu ainda vou ver um caminho plano. O vale é uma passagem. Você pode estar vivendo num tempo de vale, mas a sua mente precisa estar em um lugar aplanado. Posso estar no vale da Baca, lugar árido, seco, vales de dores e de fome, mas a minha mente tem caminhos planos. Não me deixarei ser moldado ou influenciado pela dura realidade que passo ou que eu vivo. Os meus pensamentos, eles estão em Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu sempre digo aqui, e eu repito algumas coisas muitas vezes, não tem problema repetir não. Não tem problema não. Meu pai me perseguia porque eu desenvolvi a minha fé. Ele falava, eu prefiro você na antiga vida. E todos os dias ele me esperava, quase todos os dias, para brigar comigo. Mas eu orava pelo meu pai, sabe como? Como se ele fosse uma coisa que ele não era. Eu botava um paletó nele, uma bíblia nele, e eu mandava ele para a igreja, um lugar que ele não caía. Mas na minha fé, na minha mente, sabe como é que meu pai morreu? Não morreu me perseguindo, ele morreu nos seus últimos 3 meses, servindo a Deus, numa igreja cristã, fiel ao Senhor, com a vida dele mudada. Foi só 3 meses. Entendeu não? Eu não precisava ter caprichado tanto na visão, porque eu botei paletó e ele, de fato, domingo à tarde, 3 da tarde, aquele sol quente, ele saía de paletó para pregar na praça. Aquelas Assembleias de Deus que judia mesmo. Ele tinha que ir naquelas uma que as mulheres não rapavam a perna. Era lá que ele ia. Perna cabeluda. O que eu estou querendo dizer para você, tá? Não sei se você está me entendendo. Você tem 2 escolhas. Ou a sua mente anda segundo a sua realidade, ou você pega a sua realidade e fala, é uma realidade, mas a minha mente, não é que é poder mental, não é poder mental, mas a minha mente, ela está em Deus. Ela está naquilo que Deus pode fazer. Não é poder pensativo, de pensamento positivo. Não. É entender que existe promessa, existem outras realidades. Isso é só algo passageiro. Eu botei minha mente em Deus e foi isso que aconteceu. Eu lembro sempre vocês aqui de um casal que eu li sobre eles, e que ele teve problema no coração, e que do lado da cama dele os filhos encontraram o tênis e a camiseta e o shortzinho. Perguntaram, pai, para que isso? Ele falou, é só para me lembrar que eu ainda vou voltar a correr. Não vou morrer não. Sofri do coração, operou o coração, mas eu vou voltar. A mulher dele mais doidinha que ele, pegou câncer terminal. Um dia os filhos chegam em casa cheio de fotos na parede de tempos de felicidade, aniversário. Falou, mãe, o que foi? Enlouqueceu? Não, é só para me lembrar que a morte não vai matar eu não, ainda vou viver e eu ainda vou fazer festa. Tá entendendo ou não? Tem gente que vive com a cabeça em outro lugar. Tem gente aqui que vive com a cabeça no mundo da lua. A gente tá falando coisa boa, tá com a cabeça no mundo da lua. Tá pensando na morte da égua, da jumenta. Bota em Deus em nome de Jesus. Bota em Deus. Veja Deus vindo ao seu encontro. Veja Deus abençoando a sua vida. Veja dias maravilhosos. Crie imagens abençoadoras em nome de Jesus. Em vez de se enxergar debaixo de uma ponte pedindo favor e vivendo de esmola, se enxergue de uma outra forma abençoadora. Em vez de se ver tomado por uma doença, paralítico, babando do lado, se ver em pé, jogando um tênis, jogando um negócio, jogando um vôlei, ou não jogando nada, nadando na piscina, ou deitado no arrete. A realidade pode ser seca, mas a mente pode ser fértil. Não? Coisa que eu mais gosto de conversar com gente que tem cabeça fértil em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Eu falei já para vocês que um dia eu tive que morrer com a grana dura para comer uma comida. Eu falei, meu Deus do céu, que restaurante mais caro. É um restaurante de São Paulo, com muito pouquinho, porque restaurante caro tem que comer pouquinho. Se der muito, é mentira. É pouquinho. Eu falei, Vestina, por que você vem aqui? Ele falou assim, de vez em quando eu venho num lugar que é para me lembrar como é que vai ser o meu futuro. Eu falei, nossa, mas com 400 conto, filho? É. Cada louco tem sua mania, né? Ele falou, de vez em quando eu venho aqui. Eu guardo 400 conto com esse negocinho aqui que não mata a fome, que é do chefe Natala, sei lá, eu Alayala, sei lá, que é um homem. Um homem não tem nada, só tem mão. Mas faz um negócio que... O que eu quero dizer é o seguinte, é que você pode ficar preso a uma realidade e piorar mais ainda a sua vida, não é não? Ou você pode mudar.
Eu já vi gente que, em épocas de crise, pegou rolo de papel higiênico, que é folha dupla, e dividiu em 2, para economizar. Eu já vivi em épocas em que teve pessoas que, para economizar energia, botou a roupa debaixo do colchão, para passar. Gente que fez Gillette G2 virar G20, parecia que era em porco, porque a pessoa prevê o pior. Não dá para prever o melhor? Hein? Dá para prever o melhor ou não? Em nome de Jesus. O que vai vir eu não sei. Eu sei como está, mas eu sei que como está não vai ficar. Em nome de Jesus. Eu vou estar com os pés na terra, mas na minha mente, o meu coração vai estar com as terras, o que há para... Lê de novo aqui, 5. Eu quero que você leia, porque é para você, é para mim. Em cujo coração se encontram caminhos o quê? Aplanados. Sabe essa tortuosidade que você está vivendo agora? Não é para sempre. Sabe esse buraco escuro que você entrou? Não é para sempre. Sabe essa sequidão de estio da alma, de sentimentos que morreram? Não é para sempre. Em nome de Jesus, bote a tua mente nos caminhos aplanados, onde não vai ter cansaço, para que você possa caminhar. Sabe o que esse texto me ensina? Ele me ensina o seguinte: o vale nem sempre foi para sempre. O vale é sempre passageiro. Diga, o vale é passageiro. Diga de novo, o vale é passageiro. Me ache uma passagem na Bíblia. A Bíblia fala de mais de 60 vales. Me ache uma que fale de vale ou de deserto. Você que gosta de estudar. Me ache uma que fale que lá é nossa casa. Todas, ouça, todas estão ligadas à seguinte palavra: passando por. Passando por. Diga, passando por. A gente passa pelo deserto. Lá não é a nossa casa. Não construa um barraco aí, não é o seu lugar. Não faça isso em nome de Jesus Cristo. O vale é simplesmente um lugar de passagem, porque é isso que ele diz: o qual, passando pelo vale da Baca. Passando. Uma coisa é passar, outra coisa é ficar. Você é passageiro. Você lembra de Jesus Cristo dizendo: no mundo passareis por... Passareis. Não vivereis aflições sempre. Passareis por aflições. Mas a aflição não é tua casa, não é tua morada, não é teu lugar, não é teu fim, não é o que te define, não é o que te reescreve, não, em nome de Jesus. Sabe uma outra coisa que eu acho lindo? É que aqui ele diz que o vale não pode me controlar. Quem controla o vale sou eu. Diga, o vale não pode me definir, me controlar. Sou eu que o controlo. Sabe por quê? No texto aqui, se você ler melhor, ele diz assim: o qual, passando pelo vale da Baca, faz dele. Diga repetindo comigo, diga, faz dele. Ou seja, sou eu quem tenho o poder de moldar o vale. Não é o vale que vai me moldar. Poucos de nós assistimos Lagoa Azul. Não era da época de muita gente. Mas sabe que é bonitinho? É que eles faziam umas cabanas tão bonitinhas que dava vontade de mudar para cabana, né? Tem pessoas que têm o poder de transformar um lugar, que aquele lugar passa a ser desejo da gente de habitá-lo. Sabia disso ou não? Passa a ser desejo da gente de habitá-lo. Deus quer que você transforme o vale em nome de Jesus Cristo, que você faça dele um lugar de bênção, um lugar de vida, em o nome de Jesus Cristo. Nós só mudamos por fora quando nós mudamos por dentro. Os corações precisam ter o terreno aplanado. Então hoje, conserte teu coração, conserte tua mente, em nome de Jesus. Construa aí dentro algo maravilhoso, que você tenha prazer de conviver, e pode ter certeza plena e absoluta, em nome de Jesus, que os teus valores e as tuas atitudes vão seguir essa visão que você tem de si próprio e da sua situação, e vai te levar neste caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o coração do homem é a fonte de todas as coisas, e que se você tiver que guardar alguma coisa sobre todas elas, é guardar o seu coração. Coração é mente, coração é sentimentos, coração é conhecimento, coração é informação. Guarda isto, guarda, bota a chave, não deixa ninguém enfiar nada aí não, enfia você mesmo e faça com que seja coisas boas em nome de Jesus Cristo. Quem carrega uma alma aplanada transforma os desertos em mananciais, em nome de Jesus Cristo.
Sabe o que é lindo aqui? Ele diz que essas pessoas que caminham, eles vão abrindo poços pelo caminho. E depois dos poços que elas abrem, vem as chuvas que enchem os poços. E os caminhantes que vêm por trás passam por aqueles lugares secos e encontram os poços que foram furados com muita dificuldade no meio da pedra. Mas a chuva vem e faz o que com aqueles poços? Enchem. Pessoas que têm a coragem de atravessar o Vale da Baca assim, vão ser utilizados por Deus, sabe para quê? Para abrir tanques e para saciar a sede e abençoar a vida de outras pessoas em nome de Jesus. Sabe como é que termina a vida de pessoas assim? Como ele diz, feliz. Eles vão indo de força em força, até chegarem aonde? Em si? Não. Tem um fim proveitoso, abençoado. Você está na jornada da vida. Nós estamos na jornada da vida. Essa jornada tem pedaços ou tem momentos que é como o Vale da Baca. É sofrido, é árido, é indesejável, mas você pode, em nome de Jesus, superá-lo, enfrentá-lo. Ele é passageiro, não veio para te matar. Entenda que você é íntimo de Deus e Deus preserva os seus. Entende que as forças que você precisa para vencer, elas virão dia a dia de Deus sobre você, em nome de Jesus Cristo. Entenda que o seu coração, os seus pés podem pisar no caminho torto, mas o seu coração está no lugar aplainado. Eu estou com os olhos para onde Deus vai me levar. Eu não estou com os olhos aonde eu estou agora, em nome de Jesus Cristo. Não estou com os olhos aonde eu estou agora. Quando eu vim para Piracicaba, a minha igreja era na rua Prudente Moraes. Chovia bastante dentro. Eu tinha uns meninos do 15 que moravam lá comigo e eu me lembro de uma noite que foi difícil achar lugar para colocar o colchão, porque a gente botou no lugar, chovia, botou no lugar, chovia, botou no outro, chovia. Mas eu falei, Deus um dia vai dar um lugar que não pinga. Que não pinga pingo d'água. E Deus deu. O que eu queria te dizer é que o teu agora não é o teu fim. O teu agora é só um meio, é um caminho. É uma bobagemzinha da tua existência. Eu sei que às vezes palavras como essas não servem para confortar e tirar a tua dor. Mas eu sei de uma coisa, isso que eu estou te falando é verdade. É verdade. E a verdade, ninguém pode contra ela. Nada pode contra a verdade. E você vai ver que é verdade. Você pode andar mais aliviado crendo agora que isso é verdade, ou pode andar pesado e lá na frente descobrir que é verdade tudo isso que eu te disse. Você pode estar passando pelo Vale da Baca, mas é só de passagem. Não é teu lugar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus? Vamos pedir que Deus traga sobre nós sua graça. Fique em pé, a gente já ora, já despede também.